Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP-Rio. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma aqui do eixo São Paulo-Rio. Já quero agradecer a sua audiência, a sua participação conosco nessa hora da manhã. Comigo aqui nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de julho de 2018. Hoje tem seleção brasileira na Copa da Rússia, além de Uruguai e França, né? Logo mais às 11 da manhã. É a Copa do Mundo chegando aí às quartas de final. Vamos, claro, falar do anúncio da criação de uma nova empresa entre a norte-americana Boeing e a brasileira Embraer. Esse acordo, essa nova empresa está avaliada em mais de 4 bilhões de reais. O mercado reagiu, viu? O mercado reagiu com um ceticismo aí e as ações da Embraer na Bolsa de Valores caíram nesta quinta-feira. Ainda falando do mercado financeiro, o dólar ontem encerrou o dia na maior alta desde março de 2016. Isso tudo diante da influência dos juros nos Estados Unidos. Na política, alvo de uma operação da Polícia Federal, o ministro do Trabalho pede demissão e logo é substituído por Eliseu Padilha. E a Polícia Federal também suspeita que o ministro Carlos Marum, sabe o ministro, aquele que é um dos grandes aliados, um dos aliados mais comprometidos, né, do presidente Michel Temer, ele integre aí, a suspeita é que ele integre fraudes no Ministério do Trabalho. E ainda falando sobre corrupção na política, o Ministério Público acusou fraude em uma licitação em Atibaia e pediu o bloqueio dos bens do prefeito de lá. Você acompanha os detalhes de como ficará o tempo para esse final de semana, para o feriado de segunda-feira aqui em São Paulo, além da agenda cultural. Esses e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. É o Abre Aspas nesta sexta-feira, dia 6 de julho, e a gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Vivíamos numa doce ilusão de que a Embraer ainda era uma empresa brasileira. Ela nasceu, sim, em 1969, de um sonho nacionalista, alimentada pelo idealismo de muitos. Era a estatal estratégica para a indústria de defesa e segurança nacional. Com grande capacitação tecnológica, acabou se tornando, não sem sobressaltos e algumas piruetas, na grande empresa aeronáutica que conhecemos, com decisões que há muito saíram da esfera brasileira. Está privatizada desde 1994 e seus donos hoje são muitos, incluindo vários fundos de investimentos, há um peso dominante dos fundos estrangeiros, além de um grupo percentualmente grande de pequenos acionistas. O governo tem, é certo, uma golden share protetora de qualquer modificação acionária, mas parece que já foi convencido de que não restava outra alternativa à empresa a não ser se aliar à gigante Boeing. Sem eufemismos, a Boeing está comprando a lucrativa parte da aviação comercial da Embraer. Nasce uma nova e competitiva empresa, tendo a Boeing 80% do controle. A Embraer fica com 20%. O mercado esperava mais e, por causa disso, ontem as ações caíram. Os militares e o governo parecem satisfeitos com a preservação dos projetos militares e da aviação executiva, mas a verdade é que esteve à margem das negociações, como bem aponta a Folha de São Paulo de hoje. Quando as primeiras notícias das negociações entre as empresas saíram no fim do ano passado, Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer, disse que o acordo com a Boeing era a maneira de a empresa sobreviver e, mais ainda, voar mais alto. Mas o tema está longe de ser consensual. Há muitas dúvidas no ar. Como será composta a diretoria da empresa que está sendo criada? O governo terá ainda uma golden share? Sem a sinergia com um dos setores mais dinâmicos, a Embraer para em pé? No comunicado divulgado ontem, a empresa compromete-se a manter os empregos. Não faria nada diferente nesse momento. Não há, por hora,
plano de transferência da linha de montagem da fábrica de São José dos Campos, mas não se sabe se isso está previsto em contrato. Um dos grandes problemas desse acordo é que ele está sendo feito sob a cegueira de um governo fraco e impopular. Vamos então ainda repercutir mais sobre esse assunto, esse anúncio, né, dessa sociedade na área de aviação comercial. A Boeing vai ter a maior parcela da nova empresa, que está avaliada em 4 bilhões e 700 milhões de reais. Na prática, a empresa foi dividida. A Embraer continua tendo controle de 100% da parte de defesa, segurança e aviação executiva, que são jatos pequenos. Já para a aviação comercial, jatos de 70 a 150 lugares, surge uma nova empresa, que terá 20% de participação da Embraer e os outros 80% com a norte-americana Boeing. Pela participação na nova empresa, os americanos vão pagar 3 bilhões e 800 milhões de dólares, hoje em torno de 15 bilhões de reais. A sede da nova empresa será aqui no Brasil, mas os executivos vão responder diretamente ao presidente mundial da Boeing lá nos Estados Unidos. Essa empresa ficará com os produtos de maior sucesso da Embraer. Os jatos de tamanho médio, nessa categoria, a Embraer, aliás, ela é líder mundial. Hoje, 81% das ações da Embraer já estão nas mãos de estrangeiros, principalmente de fundos de investimento. Das ações nacionais, a maior parte é por conta do BNDES, com 5,4%. A associação da Embraer com a Boeing veio depois de outra grande fusão, né? Na verdade, quando a principal concorrente, a canadense Bombardier, foi adquirida pela principal concorrente da Boeing, que é a Airbus. Desde o início das negociações, em dezembro, as ações da Embraer deram um salto, aí, subindo mais de 60%. Ontem, porém, com esse anúncio, tiveram aí uma grande queda de 14,29%. O negócio ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores, né, os acionistas, e também pelo próprio governo brasileiro, que, como o Zé bem colocou, detém a chamada Golden Share, mas ainda não se sabe como é que ela vai ser colocada e aplicada agora com esse novo acordo, com essa nova empresa, né? Essa Golden Share dá o poder de veto em algumas decisões. A Embraer foi criada em agosto de 1969, em São José dos Campos, a partir de uma iniciativa do governo brasileiro. O engenheiro Osiris Silva, cofundador da Embraer, ocupou a presidência da Embraer de 1969 até 1986. Em dezembro de 94, a empresa foi privatizada. A Embraer continuará atuando nos mercados de defesa, segurança, aviação executiva, aviação agrícola e serviços e suporte correlatos, além da participação na joint venture da aviação comercial. Com relação aos trabalhadores, a Embraer e Boeing ainda não definiram os detalhes. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos vai cobrar do governo federal e também do Congresso o veto a essa operação comercial entre Embraer e Boeing. Pelas redes sociais, o sindicato divulgou um manifesto afirmando que a operação coloca em risco a soberania nacional e milhares de empregos do setor aeronáutico. O sindicato chamou a operação de crime de lesa pátria. Bom, ainda a gente vai repercutir ao longo dessa programação e também ao longo da semana, a próxima semana, com certeza novos assuntos virão com relação a esse acordo, a esse anúncio dessa nova empresa entre Boeing e Embraer e ainda as dúvidas que ficam com relação a essa negociação toda. Agora, 7h43, o Ministério Público acusa o prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso, do PSB, de irregularidades na compra de material escolar em 2016. O prefeito e outras 4 pessoas, 2 delas, na época, servidores do setor de compras da prefeitura, são acusadas de inviabilizar a concorrência e direcionar a licitação. Na ação por improbidade administrativa, há um pedido de indisponibilização de bens dos acusados e que o contrato com a fornecedora seja anulado. A causa tem valor de 12 milhões de reais. A prefeitura informou que não foi notificada até o momento sobre essa decisão oficialmente. O governo defende que o processo contou com 13 empresas e respeito a todos os trâmites processuais. Afirma ainda que confia na justiça e, caso seja aceita essa denúncia, irá recorrer. Pois é, material escolar como porta
para fraudes. Nós já vimos isso antes. Os trabalhadores de uma empresa que presta serviços de manutenção na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, estão em greve. Segundo os funcionários, o motivo para a paralisação é o atraso no pagamento dos salários. Os trabalhadores contam que também estão sem receber benefícios, como vale alimentação, há 6 meses. Os serviços estão paralisados desde a última terça-feira, dia 3. Por meio de nota, a empresa CSO Engenharia informou que reconhece os débitos com os trabalhadores e que busca recursos para pagar todos os atrasados. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, disse que o contrato com a empresa terminou no dia 15 de junho e que todos os pagamentos estão em dia. Ainda segundo o DR, já existe uma licitação para contratar uma nova empresa para a manutenção no trecho. Agora, 7h45, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas você, amigo que está conosco, internauta, permaneça conosco, porque já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Que o leite pasteurizado é o melhor leite, você já sabe. E agora, a Cooper tem 2 novidades. O antigo leite C Cooper agora é leite Paraíba Cooper. E o leite B Cooper agora é o leite Cooper Top. 2 novos produtos com a marca que você sempre confiou, de qualidade incontestável. Prefira sempre o melhor. E o melhor é leite pasteurizado Cooper. Já pensou em passar momentos agradáveis junto de quem você ama? Em um hotel com decoração romântica? No Polo Hotel, você pode. Passe o final de semana com todo o conforto, em um ambiente discreto e romântico. E aquele café da manhã especial. Pacotes promocionais para casais. Informações e reservas, ligue 12-3876-5000. Polo Hotel, conforto e praticidade, com economia. Rua República de Israel 60, Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos. Jornal Abre Aspas. Perdão, abre aspas, a edição desta sexta-feira, dia 6 de julho, e nós estamos também nessa expectativa aí do Jogo do Brasil, enfim, daqui a pouco todos os detalhes da Copa do Mundo com o Ail Marques, mas vamos ainda com informações regionais. As 6 diretorias de ensino do Vale do Paraíba irão receber R$1.600.000 para investir nas escolas estaduais. A verba faz parte de um pacote de R$430 milhões que será aplicado a partir deste segundo semestre, para atender às demandas da educação em todo o território paulista. O projeto foi batizado de Juntos pela Escola. No Vale do Paraíba, as diretorias de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba poderão aplicar os recursos em projetos. A RM Vale receberá outras verbas, como R$1.500 para as unidades do Programa Escola da Família e R$5.000 por ano aos grêmios estudantis, que poderão decidir onde os recursos serão aplicados. É incrível, né? Nunca tem dinheiro para nada na área de educação. Mas vão chegando as eleições e os recursos vão brotando, não é mesmo? O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 2017, produzido anualmente pela CETESB, deu nota 10 para a cidade de Caçapava, pela correta destinação do lixo no ano passado. Caçapava possui uma média diária de 50 toneladas de resíduos sólidos urbanos e 800 quilos de recicláveis. O município é um dos 66 do estado a ter esta pontuação. Segundo a Prefeitura, está previsto para o mês que vem o lançamento de uma campanha informativa sobre a coleta seletiva e a inauguração do primeiro ponto de entrega voluntária de Caçapava. O Caçapava está de parabéns, né? Porque esse problema da destinação do lixo é muito importante, né? E às vezes compromete a própria dinâmica das cidades, né? Importante também divulgar, né? Divulgar e conscientizar as pessoas também de separar, mas também tem que ter essa mobilização da Prefeitura para receber esse lixo reciclável. Deve ter início na próxima semana a instalação de câmeras de monitoramento e a implantação do COI, o Centro de Operações Integradas de Guaratinguetá.
A ordem de serviço do contrato foi assinada na semana passada pelo prefeito Marcos Soliva, do PSB. O contrato, que terá 5 anos de duração, irá custar R$ 4.800.000 nesse período. Isso representa uma despesa de R$ 80 mil por mês com o sistema de segurança. De acordo com a Prefeitura de Guaratinguetá, 40 câmeras serão distribuídas pela região central e pelas vias de acesso à cidade. Os equipamentos devem transmitir as imagens em tempo real para um centro de operações da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. E olha, hoje tem jogo da Copa, né? Hoje tem jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, às 15h. E é importante você ficar atento, já que serviços públicos terão aí alterações nos horários de atendimento e funcionamento, como já vem ocorrendo aí desde o começo do Mundial lá na Rússia. Em São José dos Campos, a Prefeitura terá expediente apenas até 13h. Depois da 13h não tem mais expediente lá em São José. As unidades básicas de saúde e unidade de especialidade também vão atuar no mesmo horário. O Hospital de Clínica Sul, o Hospital Municipal e o transporte público vão manter o atendimento 24 horas, só lembrando que o transporte público, durante o jogo, ele terá o horário alterado para o horário de sábado, e depois, então, que termina o jogo, ele volta ao horário normal. A coleta de lixo também não será afetada. Já a Prefeitura de Jacareí vai encerrar o expediente a 13h. O ambulatório do SIM e as UBSs também encerram as atividades a 13h. O Mercado Municipal de Jacareí terá um horário diferenciado de funcionamento. Ele encerrará o expediente às 14h. O transporte público também vai operar com horários de sábado durante o jogo e os serviços emergenciais serão mantidos. Em Taubaté, a Prefeitura funciona com expediente até às 14h. As secretarias de obras, serviços públicos, mobilidade urbana e também de segurança pública, o Departamento de Frota Patrimonial estarão de plantão e vão atender emergências. O transporte coletivo vai funcionar com horários normalizados até às 3 horas. Após isso, será adotado o horário de sábado. As vans do TCTAL, do transporte complementar, vão operar normalmente. Os pacientes com consultas e exames agendados no período da tarde serão informados sobre uma nova data e a coleta de exames laboratoriais funciona normal. E as unidades de educação infantil vão estar abertas até a 13h. Ainda somente sobre Taubaté, a Secretaria de Saúde ela informa que as vacinas serão aplicadas nos postos apenas agora no período da manhã, até às 10h30. Portanto, fique atento, né, quanto aos horários que são alterados por conta do jogo da Copa do Mundo. E jogo de Copa do Mundo, o Brasil vencendo, indo bem, e o comércio aproveita esse momento, né, para lucrar. Enquanto o Brasil vem aí com bons resultados, lojas, supermercados, bares, restaurantes e também vendedores informais investem no verde e amarelo. Muito torcedor gosta de juntar os amigos em casa. Aí tem que preparar a festa. Comprar guloseimas, chocolate, porque a ansiedade é grande, né? Compramos cerveja, claro, né? E várias outras coisas aí, uns petiscos pra gente ficar beliscando lá. A gente vai assistir lá no serviço, aí vai juntar a galera lá e fazer um lanche todo mundo. Tem quem goste de bares e restaurantes. E aí são os estabelecimentos que precisam se preparar. As pessoas querem ver os jogos. Então, alguns bares e restaurantes, eles têm um movimento muito acima do normal. E os restaurantes que se preparam para a Copa, bar, restaurante, eles no mínimo dobraram o faturamento em dias mais para o final da semana ou triplicaram em dias como segunda-feira. Depois da tempestade da crise de abastecimento por conta da greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo cai como bonança para alguns setores do comércio. De acordo com a Federação do Comércio, os segmentos de eletrônicos, entretenimento, caracterização pessoal, alimentação e vestuário são os principais beneficiados. A exemplo desta malharia, que investiu no público infantil. A diretora comercial acredita na retomada da confiança do torcedor brasiliense. Eu acho que um aumento de pelo menos 80% nas vendas. A gente teve semanas que boa parte das nossas vendas era de Copa, de looks da Copa, de camiseta da seleção. Em dia de jogo do Brasil, a rodoviária fica mais movimentada em horários alternativos. Bom para o comércio informal. Deu para vender já, desde cedo que eu tô aqui. O pessoal termina de assistir o jogo, aí passa para comprar a camisa. E vai Brasil rumo ao Hexa. Daqui a pouco as informações, os detalhes e os comentários com o Ail Marques.
E além também da gente saber, se o Brasil passar, a gente já sabe quem é que a gente vai pegar na terça-feira. Foi confirmada a nomeação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, como ministro interino do Trabalho. Um dos principais conselheiros de Temer, Eliseu Padilha, irá acumular as funções de chefe da Casa Civil e do Ministério do Trabalho. Ele assume a pasta após Elton Yomura, alvo de uma operação da Polícia Federal, pedir demissão do cargo. O ministro aí do Trabalho, o Elton Yomura, foi afastado do Ministério hoje por determinação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O ministro Yomura prestou depoimento hoje cedo na Polícia Federal e logo depois foi liberado. E a acusação é essa mesma, é a acusação de que essas pessoas participariam de um esquema aí irregular no próprio Ministério do Trabalho para forjar registros sindicais em troca aí de propina. Agora, esse foi um dos pontos da terceira fase da Operação Espúrio, que aconteceu hoje aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Além disso, 3 pessoas foram presas aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Entre essas pessoas está um assessor do deputado federal Nelson Marqueselli, deputado que é do PTB, mesmo partido que comanda aí o Ministério do Trabalho. Bom, o próprio deputado conversou com a gente hoje e ele falou sobre a prisão do assessor dele e também sobre a busca e apreensão que foi feita hoje no gabinete dele. Veja aí. Nada a temer, não. Eu sou vice-presidente, sou vice-líder do PTB. O PTB hoje administra o Ministério do Trabalho. Houve denúncias, várias denúncias, e a policial me informa que todos os deputados do PTB serão investigados, seus gabinetes, para ver se tem alguma alegação com concessões de registro de sindicatos, certo? Vamos esperar a vistoria que estão fazendo. Eu apoio, acho que isso é fundamental. Eu sempre fui contra o PTB pegar o Ministério do Trabalho para administrar, porque é muito tempo do PT, do PDT, da Solidariedade, que administra esse partido, esse ministério. Vamos esperar a investigação. A gente sabe perfeitamente que esse é um trabalho que deve ser feito e deve ser esclarecido para a população. Bom, essa aí foi a resposta do deputado Nelson Marqueselli. O partido dele, o PTB, e o ministro agora afastado também se manifestaram. Veja aí a versão deles. A nota do PTB diz que o partido reafirma o apoio às investigações. O documento é assinado pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, que afirma que não participou de qualquer esquema espúrio no Ministério do Trabalho. Jefferson diz que a colaboração se restringiu ao apoio político ao governo para que o PTB comandasse a pasta. A nota também diz que a Executiva Nacional do PTB coloca o Ministério do Trabalho à disposição. A defesa do ministro Elton Yomura também divulgou nota. Ela diz que o ministro adotou rigorosas providências institucionais depois da operação. Exonerou todos os servidores sob investigação, abriu processos administrativos para averiguar os fatos e suspendeu todos os atos com repercussões no âmbito da investigação. A defesa do ministro também afirma que todas as medidas jurídicas serão tomadas para possibilitar a turma do STF se manifestar sobre o afastamento do ministro do cargo. A nota diz também que Elton Yomura, mesmo não sabendo de que atos está sendo acusado, nega veementemente qualquer imputação de crime ou irregularidade. Muito bem, ainda falando sobre essa operação, nessa mesma operação, a Polícia Federal afirmou que há uma suspeita de envolvimento do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, com a suposta organização criminosa que fraudava registros de sindicatos no Ministério do Trabalho. O ministro afirmou em entrevista coletiva que irá ingressar na próxima segunda-feira com uma representação e uma queixa-crime na Corregedoria da Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, nas quais pede apuração de responsabilidades pelos que o ministro chamou de um vazamento canalha, no qual diz ter sido vítima. No pedido feito ao ministro Edson Fachin para deflagrar essa operação, essa nova etapa da operação, a Polícia Federal também solicitou autorização para cumprir mandado de busca e apreensão em endereços do ministro Carlos Marum. Mas o ministro e a Procuradoria-Geral entenderam que não havia provas suficientes contra ele. O ministro afirmou que vê no vazamento uma conspiração asquerosa contra o governo e contra o presidente Michel Temer. Mas, na verdade, esse governo Temer é o campeão
em ministros suspeitos, em ministros enroladíssimos com a justiça. Agora, 7h59, nós vamos rapidamente para o intervalo. A gente permanece ainda no cenário político, mas já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. O Bar Gogó da Ema não para de trazer novidades. Agora o Gogó da Ema tem delivery. Isso mesmo. Os salgadinhos, a feijoada e o filé parmegiana, marca registrada do Gogó, na sua casa. Bar Gogó da Ema. Agora é delivery. Você pede e nós entregamos na sua casa. Quintas e sextas, das 17 às 22h30. Sábados, das 11h30 às 22h30. E domingos, das 11h30 às 15 horas. Liga e peça. 12 3922 8105. 12 3922 8105. Acesse bargogodaema.com.br. A Companhia Atlética quer te ajudar a cumprir as metas para esse ano de 2018. São mais de 30 modalidades de aulas por dia. Venha nos conhecer. Escolha uma atividade física que combine com sua rotina. Mantenha o corpo e mente em forma para o dia a dia. Agende uma visita. Faça uma aula experimental. Ligue 12 3904 6000. Companhia Atlética. Gente cuidando de gente. Jornal Abre Aspas. Perdão, abre aspas, a edição desta sexta-feira. E já vamos saber como fica o tempo para toda a nossa região com o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, e teremos mais um dia de tempo estável aqui em todas as cidades da nossa região. A sexta-feira vai ser de céu com poucas nuvens, bastante sol e calor, e a umidade relativa do ar baixa novamente, que pode ficar abaixo até dos 50%. Vamos lembrar sempre de beber bastante água, isso é importante. As temperaturas no Vale do Paraíba hoje podem passar dos 28 graus. Já na capital paulista, a máxima é de 27, no litoral norte teremos 28 de máxima e na Serra da Mantiqueira, 21 graus. Não temos previsão de chuva para hoje. E já que finalmente chegou a sexta-feira, vamos adiantar aí um pouco do tempo para o final de semana. O sábado vai começar com tempo estável, pode até começar com nevoeiro em alguns pontos, mas logo o sol aparece, começa a brilhar e esquenta de novo. Só que no final da tarde e início da noite, podemos ter aí um aumento da nebulosidade que vai durar aí pelo menos até o domingo todo, por causa de um sistema de baixa pressão que vai se deslocar pelo mar e vai provocar aí ventos de quadrante sul que vão trazer bastante umidade para cá. Mesmo assim, as chances de chuva tanto no final do sábado quanto no domingo são bem baixas. Só no litoral norte, como a gente já sabe que é mais influenciado por esse tipo de vento, que a previsão de chuva lá, a possibilidade de chuva no litoral é um pouco maior. Sendo assim, as temperaturas no domingo devem ficar aí na casa de 2 a 3 graus mais baixas do que as do sábado. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio. Obrigado pelas informações aí. E todos aí na torcida. O Caio já mandou aqui o recado, vai Brasil. Vamos na torcida aí rumo ao Hexa. Olha, voltando aqui para o cenário político, o presidente Michel Temer assinou nesta quinta-feira a medida provisória que cria o novo regime automotivo brasileiro. Trata-se de um programa de incentivo a montadoras e de um conjunto de regras que as fabricantes deverão seguir para usufruírem desses estímulos, incluindo aumento da segurança e melhoria no consumo de combustível dos carros. Nós temos daqui para diante justamente o regramento para que a indústria nacional, importadores, todos que movimentam o setor, possam fazer seus investimentos, sabendo com que cenário vou poder lidar. Estamos falando de medidas que o senhor conduziu muito bem em todo esse processo, com toda a paciência, estimulando que nós pudéssemos ter os melhores textos possíveis, tanto para o ROTA, como para a redução do IPI de híbridos elétricos, como também para o PL que possibilitará as premiums que possam acessar os créditos devidos dos últimos anos, de forma que
muito equilibrado, nós possamos estar promovendo o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do setor. Isto vai significar o incremento, naturalmente, da indústria automobilística. Vocês vejam que neste mês de maio, em face da greve dos caminhoneiros, não é? Nós tivemos uma redução na produção industrial. Mas eu penso que a simples divulgação deste ato vai ter uma repercussão extraordinária no mercado nacional e no mercado internacional. E seguramente, como disseram o Megali e o Gandini, isso vai gerar empregos, que é o que mais nós queremos no nosso país. Muito bem, sobre o frete dos caminhoneiros, o frete rodoviário, o plenário da Câmara dos Deputados pretende votar a tabela de fretes antes do recesso. O relatório do deputado Osmar Terra foi aprovado em menos de 5 minutos numa comissão mista de deputados e senadores e, com isso, o assunto já está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Pela proposta, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fica obrigada a publicar 2 vezes por ano os preços mínimos dos fretes rodoviários, levando em consideração aí o quilômetro rodado, a distância percorrida, as características do veículo e da carga, além do custo aí com combustível e pedágios. Com isso, a reposição dos valores dos gastos básicos desse transporte está garantida, já que o preço do frete não pode ser menor do que o valor definido pela ANTT, mas o custo final pode sim ser negociado. Então, da parte do governo, esse assunto começa a ser resolvido, mas ainda tem uma pendência judicial, porque os empresários questionaram esse tabelamento no Supremo. Essa decisão, no entanto, só deve sair em agosto. Ontem, a Câmara também aprovou outras matérias que estavam pendentes, como o projeto que permite que a Petrobras transfira para outras empresas e sem licitação até 70% dos direitos de exploração de 5 bilhões de barris de petróleo. Só que isso ainda depende de votação lá no Senado. E os deputados também autorizaram a venda de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras na região norte. Mas a análise final desse texto ficou então para a semana que vem. Esses temas são polêmicos, as votações acontecem e em meio a um quórum não tão suficiente assim, né? A gente está percebendo aí, diante da Copa do Mundo, também diante de festas juninas, que ainda não há, né, pelo menos há uma mobilização dos parlamentares para tentar aprovar esses projetos antes do recesso. Vamos permanecer, então, na área de economia, vamos aos indicadores econômicos, falar aí sobre a cotação do dólar. Olha, neste momento, você está vendo aí na sua tela, o dólar encerrou ontem em alta de 0,55% a R$ 3,93. O dólar turismo também encerrou em alta, permanecendo aí acima dos R$ 4,00. A alta foi de 0,49%, cotado a R$ 4,09. Já a Bovespa, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, encerrou o pregão ontem com uma queda, né, de 0,25%. Olha, a Petrobras anunciou o aumento de preço aí no botijão de 13 quilos de gás de cozinha nas refinarias. Quem traz mais informações é a repórter Thaís Araújo. A Petrobras anunciou o aumento de 4,4% no botijão de 13 quilos nas refinarias. Com isso, o preço sobe para R$ 23,10. Só que esse novo valor não é o cobrado do consumidor final, porque, como eu disse, esse aumento é nas refinarias, no preço do botijão que é vendido para as distribuidoras, ainda sem o repasse de tributos e sem a margem de lucro das próprias distribuidoras. Bem, a revisão faz parte da política de reajuste trimestral da Petrobras, que foi adotada pela empresa no início deste ano. E essa política foi adotada depois de uma série de reclamações de diversos setores sobre o peso que esse item tem no orçamento das famílias, principalmente as famílias de renda mais baixa. Segundo a Petrobras, esse método permite reduzir a volatilidade do preço do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o que a gente chama de gás de cozinha. Porque, por um lado, ele é baseado nas cotações internacionais do item e também nas variações de câmbio. Mas esse método também compensa os aumentos de custos ao longo do ano, diluindo o impacto dessas variações que não são repassadas imediatamente ao consumidor final. Ainda de acordo com a empresa, se ela fosse repassar, então, as variações do dólar e das cotações do GLP no mercado internacional registradas aí no último trimestre, em vez desse aumento de 4,4%, o aumento seria superior
superior a 20%. No ano, o GLP acumula queda aí de mais ou menos 5% em relação a dezembro do ano passado. E só para a gente lembrar, Luciana, em janeiro o valor foi fixado em R$ 23,16. Em abril caiu um pouquinho para 22,13% e agora sobe então de novo para R$ 23,10. E vamos falar de eleições 2018, as eleições presidenciais em encontro com a elite dos industriais brasileiros promovido pela Confederação Nacional da Indústria, lá em Brasília. 2 dos protagonistas dessas eleições se depararam com tratamentos distintos. Enquanto que o pré-candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, do PSL, foi aplaudido aí pelo menos por 6 vezes ao dizer frases de efeitos aí contra a ideologia do gênero, contra o politicamente correto, que incluía a defesa de fazer piadas contra minorias sociais e quase não apresentou propostas detalhadas para o setor. Ciro Gomes, do PDT, acabou vaiado ao defender uma nova reforma trabalhista para substituir as regras aprovadas sobre o presidente Michel Temer. Eu não tenho o poder de revogar a reforma trabalhista nem nenhuma outra coisa desse governo no primeiro dia. Portanto, é um nonsense absoluto. O que é que eu digo com clareza? É que nós precisamos substituir esta selvageria, a quem demos o nome de reforma trabalhista, por uma verdadeira reforma trabalhista, que eu vou propor nesses 6 meses. Vou convocar os empresários, vou convocar os trabalhadores, vou convocar a universidade, vou convocar a legislação internacional comparada. E se eu puder pesar nesse debate, eu vou tentar ponderar o empresariado brasileiro, que jamais prosperou qualquer nação do planeta Terra, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Não por acaso, o país mais agressivamente competitivo entre os países industriais é a Alemanha, que tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. O que está debilitando a indústria brasileira é câmbio e juro, não é salário. Não se preocupe com isso. Eu vou proteger quanto possível na diretriz que eu der ao debate, mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. Não, é assim que vai ser. Ponto final. Ponto final. Pois é. O pré-candidato do PDT foi o único dos 6 que passaram pelo palco da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que teve a reação negativa do público. O público se manifestou favorável e também a Geraldo Alckmin, do PSDB, que propôs a criação de um imposto único, além da redução do imposto de renda para a pessoa jurídica, e também para Álvaro Dias, do Podemos, quando ele citou que pretende intensificar as relações multilaterais do país. Quando os oradores foram Marina Silva, da Rede, e Henrique Meirelles, do MDB, quase nenhuma reação foi notada pelo público. Algo que os 6 pré-candidatos tiveram em comum foi a de não se debruçarem diante das propostas apresentadas pela CNI. Antes de iniciar o diálogo com os pré-candidatos, a entidade elaborou um documento com 43 propostas para os concorrentes. Essa foi a 2ª maratona de entrevistas das quais os presidenciáveis participam em Brasília. Ao longo deste mês, todos deverão se dedicar às convenções partidárias nas quais serão seladas as alianças e coligações para a disputa ao Planalto. Lembrando ainda que o PT mantém firme o nome do presidente Lula como seu candidato, né? E isso cria uma série de incertezas ainda em relação às alianças. 8h13. Vamos antecipar já o intervalo. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas você permaneça com a gente na sintonia, na audiência, e também lembrando que depois aí do jornal ser finalizado, ele permanece, né, nas nossas plataformas. Você pode acompanhar no facebook.com/SPRio+, e também no spriomais.com.br. Intervalo rápido, já que a gente retorna. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. O mundo em movimento, economia, meio ambiente, sociedade e uma viagem ao mundo do automóvel. Apresentação do jornalista Joel Leite.
Conforme o previsto, com o fim das cotas de importação e a liberdade para vender sem os 25 pontos percentuais a mais IPI, o setor de importados está experimentando um formidável crescimento. O balanço do semestre revela um aumento de 35% nas vendas. Foram 18 mil unidades. Pelo ritmo até aqui, a previsão é que o setor cumpra a estimativa traçada para 2018 de 40 mil carros. As 16 marcas filiadas à ABIFA, Associação dos Importadores, representam uma participação muito pequena no mercado total, apenas 1,5%. Entre as marcas mais vendidas, a Volvo foi a que mais cresceu, com alta de 72% no primeiro semestre do ano. Kia e BMW também tiveram aumentos expressivos, cerca de 50% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Joel Leite, da agência Autoinforme para a SP Rio FM, a rádio que viaja com você. Teleshop, o shopping da telefonia. Venda, instalação e assistência técnica em aparelhos telefônicos de todos os tipos. PABX, centrais telefônicas, alarmes, câmeras, antena para TV digital e internet em geral. E também acessórios. Atendemos todo o Vale e Litoral. Teleshop, Rua Rubião Júnior, 402 no centro de São José dos Campos. Faça-nos uma visita ou ligue 12 3923 9853. Teleshop, o shopping da telefonia. Jornal Abre Aspas. É o Abre Aspas na edição desta sexta-feira, dia 6 de julho de 2018. A Secretaria de Saúde de Manaus confirmou nesta quinta-feira a primeira morte por sarampo no Amazonas desde março. A vítima é um bebê de 7 meses que ainda não havia sido vacinado. Esta médica foi a primeira pessoa a ser diagnosticada com sarampo em Manaus e, mesmo após internação e tratamento, ainda apresenta uma infecção pulmonar decorrente da doença. Hoje já faz 3 meses que eu estou fazendo um acompanhamento com pneumologista. Estou usando 2 medicações inalatórias, na eventualidade de aparecer uma falta de ar. E estou ainda em acompanhamento com ele. Esta dona de casa conta que veio com um filho mais novo para tomar a vacina, porque o mais velho está em casa com sarampo. Está todo empalado. Ele está até na semana de prova, mas tem que parar. E agora eu vou tomar eu e meu outro filho. Nos estados do Amazonas e Roraima, no norte do país, quase 500 pessoas já foram infectadas. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro têm pelo menos um caso confirmado. O sarampo é uma doença infecciosa transmitida por vírus. Entre os sintomas estão febre, tosse, coriza, conjuntivite, pontos brancos que aparecem na boca e manchas vermelhas na pele. O calendário de imunização de adultos do Ministério da Saúde inclui a vacina tríplice viral. Ela protege contra 3 doenças: a cachumba, a rubéola e o sarampo, que desde 2016 estava erradicado no Brasil. Eu ouço muito, mas adulto precisa tomar a vacina do sarampo? A vacina do sarampo é recomendada para o adulto há anos disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Não é porque está tendo surto. Com surto é urgente, mas era para ser rotina. Está em todos os postos. Basta ir lá e tomar a vacina. Essa questão tem 2 questões a serem destacadas, né? Uma é falta de informação, mas também há esses movimentos anti-vacina pelo mundo inteiro, né? Eu estou lendo aqui uma informação que nos últimos 12 meses, cerca de 8 mil pessoas contraíram sarampo na Europa, uma doença que pode ser prevenida com vacina. E também tem um dado aqui que o Brasil apresentou uma alta de 73% nos casos de hepatite A em 2017, em comparação ao ano anterior, né? Foram 2.086 casos confirmados da doença, contra 1.206 em 2016. O estado de São Paulo puxou esse crescimento dos números, segundo o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, e representou aí 53% das infecções. Foram 1.108, sendo que 701 ocorreram apenas na capital paulista. Vamos falando aqui sobre a questão internacional, mas também ligando aí, porque muitos brasileiros viajam para a Europa, acabam estabelecendo, e acabam firmando aí moradia na Europa. Os brasileiros vão precisar agora de autorização de viagem para entrar na Europa a partir de 2021. Essa medida será exigida a turistas de cerca de 60 nacionalidades que hoje não precisam do visto.
O sistema foi aprovado nesta quinta-feira pelo Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu aprovou hoje o novo sistema de informação e autorização de viagem. Isso significa que, a partir de 2021, os turistas que não precisam de visto, como é o caso de brasileiros, terão que solicitar autorização na internet para visitar a Europa e pagar uma taxa por pessoa de 7 euros, ou seja, R$ 32,14. A medida vai permitir que o Bloco Europeu faça controles prévios para avaliar possíveis riscos à segurança interna. O sistema deve contribuir ainda para reduzir crimes e atos terroristas, além de impedir a migração irregular. O sistema eletrônico vai recolher dados pessoais, biométricos e informações sobre os destinos pretendidos. A autorização terá validade de 3 anos, sendo gratuita para menores de 18 e maiores de 70 anos, e poderá ser utilizada tanto para fins comerciais e de turismo, como para pessoas que precisem viajar à Europa por motivos médicos ou aqueles que tenham voos que façam escalas em países europeus. Hoje, a morte de um mergulhador das equipes de salvamento que tentam resgatar os 12 adolescentes e um técnico que estão presos em uma caverna do norte do país desde o dia 23 de junho. A vítima é um ex-integrante do Corpo de Elite da Marinha e morreu ontem ao ficar sem oxigênio, enquanto retornava de uma expedição que levou provisões ao grupo. O bom tempo e a drenagem artificial das águas que inundam parcialmente a caverna abriram a possibilidade para uma tentativa de resgate. No entanto, as autoridades relutam em anunciar uma data para as operações, embora assegurem que vão prosseguir gradualmente, tirando primeiro os jovens em melhores condições físicas e psicológicas. Eles estão muito enfraquecidos, né? As crianças já estão... Não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. Após meses de discussões, começa a valer hoje a tarifa de 25% sobre diversos produtos da China importados pelos Estados Unidos. O total de bens atingidos por essa medida deve chegar a 50 bilhões de reais. O anúncio faz parte de uma série de políticas impostas pelos Estados Unidos aos produtos chineses, seguidas de anúncios de retaliações dos asiáticos, gerando temores aí de uma guerra comercial. A sobretaxa é uma resposta ao que o governo dos Estados Unidos considera um roubo de tecnologia norte-americana. Dos 50 bilhões de dólares em produtos anunciados inicialmente para serem sobretaxados, a lista dos produtos que começam a sofrer a cobrança nesta sexta-feira soma 34 bilhões de reais, com 34 bilhões aí de dólares, né, com 818 produtos. Ainda falando apenas sobre o cenário aqui antes da gente falar sobre esporte, também a questão desse acordo, dessas negociações entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O secretário americano de Estado, Mike Pompeo, ele chegou hoje a Pyongyang para discutir a eliminação das armas nucleares lá na Coreia do Norte, prevista nessa histórica cúpula entre os dois líderes, né, entre o presidente norte-americano Donald Trump e o ditador Kim Jong-un. Segundo o grupo de jornalistas, o chefe da diplomacia americana foi recebido por um chanceler e pelo braço direito do líder norte-coreano. Mike Pompeo desembarcou no aeroporto internacional de Sunan após fazer uma escalada na base americana de Yokosuka, né, no Japão. Foi o que informaram os veículos de imprensa americanos que viajam com ele. Muito bem, vamos falar de esportes. Linha de frente. Esportes, mas, claro, focando na Copa do Mundo, até porque hoje tem Brasil em campo. Aí o Marques já está comigo na linha para a gente comentar esse jogão aí que promete, né, Ail? Muito bom dia para você. Olá, Rodrigo. Muito bom dia aos ouvintes da SB Rio+. Estou esperando aquele Brasil, zil, que não veio, viu? Mas virá daqui a pouco, às 15h na Arena Kazan, contra a Bélgica. O Brasil já definido pelo técnico Tite, com Alisson no gol, Fagner na lateral direita, com Thiago Silva e Miranda na zaga, Marcelo volta à lateral esquerda, teremos Fernandinho no lugar de Casemiro suspenso como volante, o Paulinho, o Felipe Coutinho e o William, na frente Neymar e Gabriel Jesus. E ontem, no finalzinho do treino no treino que não foi mostrado pela imprensa, naquele período em que a CBF não tem obrigação de abrir as imagens,
o Danilo acabou torcendo o tornozelo e teve o rompimento do ligamento do seu tornozelo. E com isso está cortado da Copa do Mundo. Ele permanecerá com os atletas, mas não poderá mais jogar, não terá condições de se recuperar a tempo. Ele permanecerá na Rússia com a seleção e vai ficar em tratamento por lá. Portanto, Danilo, fora da Copa do Mundo, não terá mais condições. O Brasil que enfrenta a Bélgica às 15h na Arena Kazan, num dos encontros raros aí entre as duas seleções. Ontem, em entrevista, Lukaku disse que Neymar não é caicai, o Martínez, o técnico da equipe da Bélgica, afirmou que a grande diferença entre o Brasil e a Bélgica são os 5 títulos, né? É muito simples, né? Que o Brasil, tecnicamente e taticamente, se equivale à Bélgica, inclusive. A Bélgica tem grandes valores individuais, mas a questão é que o Brasil tem o know-how, a experiência de ter ganho 5 Copas do Mundo. E eu vou além, é o único que participou de todas elas, é bom lembrarmos. Neymar pode fazer história, pode chegar aí a 7 gols com a camisa da seleção brasileira em Copa do Mundo. E isso dará a ele um upgrade aí na disputa para ser o maior artilheiro brasileiro em Copas do Mundo. Eu acredito que ele vai ter mais uma pelo menos. Então, se ele ampliar esse repertório, ampliar essa quantidade de gols hoje, ele pode se aproximar de Pelé, que tem 12, e possivelmente lá na frente de Ronaldo, que tem 15. Além de Brasil e Bélgica, viu, Rodrigo, nós teremos daqui a pouco, às 11 horas da manhã, em Nizhny Novgorod, Uruguai e França. O Uruguai não terá Cavani. Pelo menos é o que diz a imprensa uruguaia. Ontem, em entrevista, Oscar Tabares deixou no subconsciente das pessoas que estavam acompanhando a entrevista coletiva dele, seja pela televisão ou seja em loco lá na Rússia, de que existe um fio de esperança de Cavani. Mas se Cavani não puder jogar, tem o Stuani, que é do Girona, e tem também um garoto, o Gomes. É uma novidade do futebol uruguaio, que, segundo a imprensa uruguaia, deve chegar ao nível de Cavani e Suárez. É um garoto de cerca de 20 ou 21 anos de idade, não conheço, que joga na Espanha, no Celta de Vigo, e que poderia ser a grande surpresa do Tabares para esse confronto contra a França. Eu acho difícil, mas é possível. A França que terá aí Mbappé, Giroud e Griezmann no ataque, mas não contará com o Matuidi na marcação. Ou seja, a França também pode ter aí alguma dificuldade no setor de meio de campo. Voltando a Brasil e Bélgica, que eu acabei esquecendo de falar um detalhe sobre a Bélgica, é que a Bélgica está na dúvida se escala o meio-campo mais marcador com o Fellaini na cabeça de área. Fellaini, para quem não conhece, é o cabeçudão lá, o cabeludão lá, que joga pelo Manchester United, que tem 1,94 m para reforçar a cabeça de área ao lado do Witzel, ou se vai para cima e mantém a mesma escalação aí, com um tradicional 3-5-2 com 2 alas abertas aí e indo para cima. Eu acho difícil manter apenas um volante. Eu acho difícil, porque não está jogando. É o adversário mais forte da Bélgica, sem dúvida nenhuma. E é o adversário mais forte da Copa do Mundo a ser batido. É o mais tradicional de todos eles em Copa do Mundo. Então a Bélgica precisa tomar cuidado com isso. E nós acreditamos muito que o Brasil vá conquistar esta vaga para a semifinal, o que daria ao Brasil a passagem de ida para terça-feira jogar mais uma partida. Se porventura, o Brasil não avançar, volta para casa. É só lembrar. Bem, amanhã teremos as outras 2 semifinais. Tem Rússia e Croácia vamos só antes lembrar da Suécia e Inglaterra, às 11 horas da manhã em Samara, e depois teremos às 3 da tarde. Rússia e Croácia em Sochi. Bem, o artilheiro da Copa é o Harry Kane com 6 gols, Cristiano Ronaldo com 4 está fora, quem briga com ele é o Lukaku, que tem 4 também, o Dzyuba da Rússia tem 3, Mbappé tem 3, Cavani também, só que o Cavani está fora de atividade. Luis Soares, Felipe Coutinho, Neymar com 2, o Stones não conta porque é zagueiro, né? Acho que não vai emplacar. Bem, são os que brigam aí pela artilharia da Copa do Mundo neste momento, com vantagem, é claro, para o Harry Kane, que tem 6 e ainda está na Copa do Mundo, tem mais jogos por fazer. Bem, saindo um pouco da Copa do Mundo bem rápido,
papum, é ida e volta. O brasileiro Felipe Toledo, Filipinho, ele assumiu a liderança do ranking ao vencer a etapa de Jeffreys Bay na África do Sul do Mundial de Surf. Agora Felipe Toledo tem 35.900 pontos, seguido pelo australiano Julian Wilson com 31.960. Medina subiu para a terceira colocação com 25.685 pontos. Outro brasileiro, o Ítalo Ferreira, 25.415, é o quarto colocado. Ou seja, o Brasil está dominando o top 5 do ranking do Mundial de Surf nesta temporada. O que eu acho que é bem possível que o Brasil realmente conquiste mais um título. Por falar fora da Copa do Mundo ainda, mais uma nota, o Calderano, o brasileiro melhor ranqueado na história do ranking mundial, né? Ele já está entre os 10 melhores do mundo e partindo aí, segundo informações dos especialistas, para ser um dos 5 melhores atletas no ranking de tênis de mesa do planeta. Ele que busca aí uma vaga para Tóquio e é, sem dúvida nenhuma, o maior favorito aí brasileiro a ter essa vaga, e mais do que isso, é um candidato seríssimo à medalha lá em Tóquio na Olimpíada em 2020. Apontam todos os especialistas aí a respeito desse garoto, desse brasileiro, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande sensação no tênis de mesa. Mas voltando, já que nós estamos falando de Copa do Mundo, ontem eu acompanhava aí as principais emissoras de televisão que estão cobrindo o Brasil lá, e em todas elas houve um equilíbrio muito grande por posições entre os brasileiros da seleção e também da seleção da Bélgica. Empate aí, técnico, 6-5, 7-4, entre os jogadores do Brasil e da Bélgica, com uma leve vantagem para o Brasil, mas de qualquer forma é bom ficarmos atentos. Mas eu acredito muito, viu? Eu acho que o Brasil hoje, por jogar com uma equipe que vai jogar mais aberta, que vai para cima do Brasil e que dá muito mais espaço do que o México dava no meio de campo, eu acho que o Brasil goleia a Bélgica hoje lá em Kazan. Então, portanto, 4-0 o Brasil hoje com 2 gols do Neymar. E o Gabriel Jesus desencanta hoje, viu, Rodrigo? Só lembrando que tem Fórmula 1 no final de semana, Grande Prêmio de Silverstone na Inglaterra. Grande abraço a todos e até logo mais na torcida pelo Brasil. Muito bem. Obrigado, viu, Ail, pelas informações. Tá otimista, 4-0. 4-0 é otimista. Né? Mas é bom, você falou que vai para os pênaltis, né? Você quer que fazer a gente sofrer, né? No jogo de hoje. Mas, enfim, só para a gente ressaltar, então, Brasil-Bélgica, Brasil passa, a gente está na torcida e enfrenta o Uruguai ou França, que a gente vai saber já já no jogo que começa às 11 da manhã. Né? E o próximo jogo da seleção brasileira, que vai passar, acontece na terça-feira, às 3 da tarde, lá em São Petersburgo. Você, amigo ouvinte, muito obrigado pela sua... Amigo ouvinte também, que nós estamos online pela rádio, mas também amigo internauta, que acompanha aí a SP Rio Mais. Obrigado pela audiência. Zé Guilherme, um bom jogo logo mais. Obrigado, e um bom final de semana, Zé. Para você também. Um abraço para você, um bom final de semana e atenção às estradas também, viu? Você que vai pegar a estrada agora aí no feriado prolongado, muita atenção, né? Responsabilidade aí com relação às rodovias, né? Que cortam aqui a nossa região. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado na segunda e até mais. Jornal Abre Aspas.